pessoas lindas e abençoadas, que é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos ler João capítulo 2, do versículo 5 ao 12, que fala sobre o milagre, que Jesus fez ali numa festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. E isso para mostrar para nós quanto uma família é importante para Deus. Vamos lá? Diz assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Queridas, nós conhecemos essa história, nós sabemos o final, mas eu queria que você imaginasse esses empregados ali, obedeceram. Maria foi lá na cozinha, porque ela tinha acesso à cozinha, e ela deu uma instrução para eles: olha, faça tudo que ele disser. E eles obedeceram quando Jesus chegou falando que era para fazer. Só que eles fizeram algo que não era tão simples. Você consegue parar para pensar nisso? Cada talha ali, cada pote, cabia 100 litros de líquido. Era muita coisa, muita coisa. Então, quando ele manda aqueles homens encherem aquelas talhas, era um serviço pesado e demorado, dava trabalho. Mas eles obedeceram e fizeram o que Jesus disse. Ou seja, era uma obediência sem entender. Mesmo que eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Porque, como se disse, estava sem vinho, que precisava era de vinho, não era de água. Quanto mais encher tudo ali de água, Era uma loucura aos olhos deles. E vamos continuar. Diz assim ainda no versículo 9. Eles foram lá, e levaram um pouco daquela água, aspas, para o chefe, para o responsável da festa. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Ou seja, aquele casamento estava de ponta cabeça. Tudo estava ao contrário. Quer dizer aqui, quanto mais o tempo passa, fica melhor. É isso que a gente precisa viver nos nossos relacionamentos. Um relacionamento diferente. Não como o do mundo, que você já ouviu falar que o tempo vai passando e as pessoas se separam e largam, Mas aqui Jesus está nos ensinando muita coisa para que um casamento dure e seja diferente daquilo que tem sido normal no mundo. Quanto mais o tempo passar, mais vai melhorar. Amém? Versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali, não muitos dias. Então, João escolheu, esse milagre para mostrar o que Jesus podia fazer, E isso nos ensina muito. Isso nos ensina que para a gente ter, eu não sei se você é casado, você que está aqui, mas eu quero falar com você nesse momento. Para a gente ter um casamento duradouro, Jesus precisa ser convidado. Sabe, Jesus precisa ser convidado para que dê certo. Jesus precisa ser convidado para que quanto mais o tempo passe, melhor fique.
para que o vinho bom continue sendo servido no decorrer dos anos. Jesus precisa ser o nosso convidado para fazer parte da nossa vida, para fazer parte da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. Outro ponto que nós aprendemos é que nós precisamos de ter intercessores na nossa vida. Intercessores precisam ser nossos amigos, eles precisam fazer parte do nosso casamento, eles precisam fazer parte da nossa vida, sabe? Eles precisam ser os nossos amigos, pessoas que vão olhar para a situação que você está vivendo e não vai sair falando de você, mas vai ter a capacidade de dobrar os joelhos e dizer: Estou orando por você. Sabe? A melhor forma de amor, o melhor presente que alguém pode dar para uma pessoa se chama oração. Porque oração requer tempo, interceder requer tempo, e o tempo hoje é a moeda de mais valor que nós temos. Tenha intercessores na sua vida, pessoas que você vai chegar e falar: olha, eu estou passando por esse problema, me ajuda. E essa pessoa vai dizer para você: eu vou orar, sabe? Foi o que Maria fez ali naquele momento. Ela intercedeu, ela teve acesso à cozinha, ela soube do que estava acontecendo e não espalhou. Ela não acabou com a festa. Ela não julgou no ventilador, mas ela foi na pessoa certa. Tem intercessores na sua vida que vão fazer toda a diferença quando souberem do seu problema. Amém? E por último, nós precisamos obedecer sem questionar. Aquilo que aqueles homens estavam fazendo era uma loucura aos nossos olhos humanos e aos olhos de qualquer outra pessoa que passasse ali e visse aquele acontecimento. Mas eles decidiram obedecer. Eles obedeceram sem questionar e sem entender. Sabe, muitas vezes você vai ter que fazer algo que você não entende, mas se foi Deus que mandou, obedeça. Porque isso quer dizer que vai acontecer. A água vai se transformar em vinho, a alegria vai chegar para sua casa, para sua vida, porque você decidiu obedecer. Obedecer é mais que importante, é uma prova de amor. Amém? Você pode orar comigo? Senhor, obrigada por essa palavra de entendimento. Que nós possamos entender que nós precisamos ter o Senhor na nossa vida. Precisamos entregar para o Senhor aquilo que nós estamos passando e precisamos te obedecer sem questionar e mesmo sem entender. É isso que nós te pedimos. Eu oro por esse casamento, por essa mulher que talvez está passando por um problema tão conturbado e tão difícil, que às vezes ela olha e não vê nenhuma solução. O vinho acabou, acabou a festa, acabou o casamento. Mas se o Senhor estiver ali, meu Deus, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Essa casa vai se encher de novo e tudo vai se transformar em alegria por causa da sua presença. Eu te peço, visita essa esposa, visita esse marido, visita esse casamento, visita essa casa, esse relacionamento, esse trabalho, meu Pai, em nome de Jesus, e transforme águas em vinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus.